Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de usinagem e conformação, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, nosso contato está na descrição, beleza? Tanto nessa atividade quanto nas demais, atividade 1, 2 e 3. E também deixe o like, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo a vocês, tá bom? E bora pro conteúdo. Vou fazer uma leitura inicial, como sempre, tá? Uma contextualização dos conceitos que estão sendo trazidos aqui, explicar a importância na prática, né, destes conteúdos que nós vamos abordar aqui da disciplina de usinagem e conformação. Beleza? Vamos começar aqui na etapa 1 então, que diz o seguinte, ó, etapa 1, conformação mecânica. Os processos de extrusão e trefilação são fundamentais na fabricação de diversos produtos utilizados no dia a dia e na indústria. A extrusão é empregada na produção de perfis metálicos para a construção civil, componentes automotivos e embalagens de alumínio. Já a trefilação é essencial na fabricação de fios elétricos, cabos de aço, molas e peças que exigem alta precisão dimensional. Desafio: elabore um mapa mental abordando os seguintes tópicos sobre extrusão e trefilação. Tipos de extrusão e trefilação. Explique as principais variações desses processos e suas aplicações industriais. Equipamentos e ferramentas utilizadas. Apresente as principais máquinas empregadas em cada processo. Exemplos de produtos fabricados. Liste produtos que utilizam essas técnicas, como fios metálicos, perfis estruturais e tubos. Vantagens e desvantagens, tá? Compare a extrusão e trefilação com outros processos de conformação, destacando eficiência, custo e qualidade dos produtos finais. Utilize diagramas, palavras-chave e ilustrações para tornar seu mapa mental visualmente organizado e intuitivo. No site Canva existem vários modelos prontos de mapa mental, você só precisará inserir as informações do tema. Então bora explicar alguns conceitos aqui sobre que foram abordados aqui, pessoal. Então olha só, o que seria conformação mecânica, pessoal? Conformação mecânica ele é um conjunto de processos que moldam os metais, né, sem aquecê-los até o ponto de fusão, como é convencional em outros métodos, né, que nós podemos identificar dentro dessa disciplina. Então, nesse processo nós não vamos aquecer o material, tá? Nós vamos moldá-lo utilizando apenas a deformação plástica, ou seja, vamos aplicar pressão ou força para moldar esse material, tá? O material ele não é removido nem derretido, ele é apenas comprimido ou puxado até você atingir a forma desejada ali do processo, tá? E como que funciona a extrusão, que é um dos processos trazidos ali dentro da conformação mecânica, tá? O metal geralmente é um pouco aquecido para facilitar, tá? E é colocado dentro de uma câmara cilíndrica. Uma força vai empurrar esse metal contra a matriz, tá? Uma peça com um furo no formato desejado. Dessa forma, o material vai ser comprimido, né? Espremido mesmo, e sai com o formato da matriz. Então, ele é colocado dentro de uma câmara cilíndrica. Aí, uma força vai empurrar esse metal contra uma matriz, ou seja, essa matriz ela tem um formato da peça, tá? E uma peça com um furo no formato desejado. Então, esse metal vai ser espremido de fato até sair com o formato da matriz, beleza? Show! Quais são as outras aplicações? Tá? Perfis de alumínio para janelas e portas, trilhos de cortina, tubos de cobre ou alumínio, componentes automotivos como longarinas, tubos, e diversos outros. Tá? Nós temos a extrusão direta e a indireta. Como que funciona a direta? Na indireta, o êmbolo e o metal eles se movem na mesma direção. Beleza? Então, na extrusão direta, nós temos como aplicações perfis estruturais, tubos metálicos, ok? Já na indireta, a matriz ela se move em direção ao metal. Então, tem menos atrito e é mais utilizado em materiais que é difícil de extrudir, tá?
Quais são os equipamentos necessários aí para esse tipo de processo de extrusão, né? Prensa hidráulica ou mecânica, câmara de extrusão, matriz, que é o molde de formato, e a mesa de resfriamento e corte. Tá? As vantagens desse processo ele pode produzir peças com formatos complexos, tá? Tem um ótimo acabamento superficial e é um processo contínuo. Como desvantagens, a gente tem o alto custo do equipamento e da matriz e um tempo de preparação elevado, ok? Então essas são as principais características do nosso processo de extrusão, beleza, pessoal? Já a trefilação, processo 2, diferente da extrusão, onde um material ele é empurrado, aqui, na verdade, ele é puxado por uma matriz, tá? Para reduzir o seu diâmetro. Então, o material ele entra com um tamanho e sai mais fino, com mais comprimento, beleza? Aplicações, tá, pessoal, da trefilação: fio elétrico de cobre ou alumínio, cabos de aço, arames para construir, molas e pregos e diversos outros. Nós temos a trefilação simples e a trefilação múltipla em série, tá? Características da trefilação simples: redução leve, tá? Fios grossos. Já da múltipla, nós temos várias reduções, fios finos e longos, ok? A gente consegue verificar depois com mais detalhes os tipos ali, com exemplos para ilustração também, tá? Equipamentos: bancada de trefilação, conjunto de matrizes ou fieiras, tá? E bobinas para enrolar o produto final. Como vantagem desse processo, pessoal, a gente vai ter uma alta precisão no diâmetro final, um excelente acabamento superficial e é ideal para fios finos, tá? De modo geral, a trefilação. Como desvantagens, pessoal, ele só pode ser usado com materiais dúcteis, como cobre e alumínio, tá? E é um processo mais lento que exige um controle rigoroso, tá? Em geral, pessoal, diferenças entre extrusão e trefilação. O tipo de força na extrusão é empurrar, tá? A trefilação é puxar. Os formatos possíveis, tá? Na extrusão são perfis ocos e sólidos, como a gente viu no caso de tubos e tudo mais. Já no caso da trefilação são fios e cabos, beleza? Quanto com relação à complexidade, a extrusão é mais alta, tá? A trefilação entre baixa e média. O custo inicial da extrusão ele é alto por conta da matriz e da prensa. Já na trefilação é médio, tá? Matrizes um pouco mais simples. E com relação à eficiência desses processos, para a extrusão ela é alta, só que para grandes volumes, tá? Já na trefilação ela possui uma alta precisão, só que uma menor velocidade, ok? Então basicamente essas são as principais diferenças, tá, pessoal? De modo geral, com a conformação mecânica nós vamos produzir peças resistentes e leves, tá? De modo que haja uma redução do desperdício do material. Permite também uma alta repetibilidade e precisão nos materiais, tá? E é fundamental aí para todas as áreas da indústria automobilística, construção civil, elétrica e embalagem de modo geral, tá? Só seguindo para a etapa 2, então, etapa 2 referente à usinagem, tá? A usinagem é um processo fundamental na fabricação mecânica, desempenhando um papel crucial na produção de uma ampla gama de componentes industriais. Utilizando máquinas especializadas, a usinagem permite a remoção de material de forma precisa e controlada para criar peças geométricas complexas e tolerâncias rigorosas. Neste exercício, você deverá acessar o laboratório virtual e realizar o experimento de torneamento, aplicando os conceitos estudados para fabricar um prumo a partir de um cilindro metálico de aço 1020. Passo a passo. Acesse o laboratório virtual e selecione o experimento Processo de fabricação, usinagem de peça cilíndrica. Escolha o material adequado para a usinagem, um tarugo cilíndrico de aço carbono 1020 com um diâmetro mínimo de 50 mm. E realize as operações expostas na descrição do roteiro. Após concluir o experimento no laboratório virtual, responda às seguintes perguntas com base
na sua experiência? A. Por que é necessário facear a peça antes de realizar qualquer processo? B. Por que o tarugo precisa ser cortado previamente antes de ser colocado no torno? C. Qual o risco de não se calcular corretamente a rotação de operação do torno? D. Descreva as etapas realizadas no laboratório virtual para a fabricação do prumo. Adicione imagens de cada etapa. E. Quais equipamentos de segurança são necessários para a realização do torneamento? Existe algum que não devemos utilizar? Pessoal, vamos lá então. Para ficar bem claro aqui a diferença para você, então, entre usinagem e conformação, que nós estávamos vendo ali assim, ó. Usinagem é um processo de remover o material de uma peça bruta, tá? Então nós vamos utilizar ferramentas de corte para dar forma, dimensão e acabamento. Que ao contrário da conformação, no processo de usinagem, o material ele é retirado em forma de cavaco ou lascas, né? Então nós vamos retirar, tá, excesso, cavaco, para formar a peça. Tá? Por exemplo, processo que nós estamos dando aqui é o torneamento, tá? Como que funciona? A peça ela vai girar presa no torno, tá? Ela gira presa no torno. E uma ferramenta de corte estacionária vai removendo o material aos poucos, tá? E é basicamente isso que a gente vai ver dentro do experimento. Então a gente vai retirando o excesso para ir formando a peça que nós queremos, tá? Por que nós precisamos facear a peça primeiro, né? Para deixar a extremidade plana e perpendicular ao eixo, tá? Principalmente para garantir precisão nas medidas e segurança do processo, beleza? Então, basicamente isso. Por que esses processos foram criados, tá? Para padronizar a fabricação de peças com alta precisão, para garantir resistência, qualidade e funcionalidade na peça e principalmente para economizar tempo, material e custo na produção industrial, tá, pessoal? De modo geral. Algumas aplicações do processo de torneamento são. Então, pessoal, como eu disse, né, para auxiliar na produção. As principais aplicações são eixos, tá? Pinos e buchas, rolos e cilindros industriais. Tá? Por exemplo, eixo de um motor elétrico ou de um ventilador. Então, o torneamento ele é ideal para esse tipo de peças, tá? Fabricação de roscas também, tá? Como parafusos, porcas, ou peças roscadas mesmo, tá? Peças de acoplamento e conexões, como flanges, acoplamentos, engates rápidos, certo? Peças de encanamento, conexões hidráulicas ou pneumáticas, produção de prumos, mancais e rolamentos, tá? Além também de retoque ou manutenção de peças usadas e diversas outras aplicações, tá, pessoal? Que nós podemos ilustrar. Então vamos lá para o experimento para a gente conseguir visualizar na prática como de fato funciona, tá? Mas espero assim tenha ficado bem claro os conceitos básicos desses dois processos, né? Usinagem e conformação. Pessoal, vamos fazer uma leitura então da atividade 1 agora, fazer uma contextualização também que ela vai trazer para nós dois processos de conformação diferentes do que nós já tínhamos visto, né? Vamos lá então, a atividade de estudo 1, aplicação real dos processos de conformação, laminação e forjamento, tá? Nesta atividade, você deverá aplicar os conhecimentos teóricos sobre laminação e forjamento para identificar suas aplicações reais na indústria e no cotidiano. 1. Pesquise e responda as questões a seguir com suas próprias palavras. A. Explique o que é o processo de laminação e cite os principais tipos existentes. B. Explique o que é o processo de forjamento e diferencie o forjamento a quente e a frio. 2. Com base nos conceitos estudados, pesquise e encontre pelo menos duas aplicações reais de cada processo, laminação e forjamento, na indústria e no cotidiano. Para cada aplicação, descreva o motivo pelo qual a laminação ou o forjamento são escolhidos para essa aplicação,
o setor industrial no qual o processo é realizado, é o produto fabricado pelo processo. Então, olha só, com relação à laminação, pessoal, laminação é um processo onde o metal ele é passado em dois cilindros que giram em sentidos opostos, tá? Comprimindo o material, reduzindo sua espessura, tá? Então imagina uma massa de pão, né, passando no rolo. É a mesma ideia, tá? Isso acontece com o metal também. Aí nós temos alguns tipos de laminação. Laminação a quente, a frio, plana e de perfis. Como que funciona a quente? Na laminação a quente, o metal ele é aquecido acima da temperatura de recristalização, tá? Formando aí como aplicações chapas, trilhos, vigas, ok? Laminação a frio, ela é feita com metal a temperatura ambiente, principalmente para aplicações de fitas metálicas, chapas finas, é onde a gente utiliza a laminação a frio, tá? Temos a laminação plana também, produz chapas e tiras, utilizado muito na indústria automotiva e naval. E a laminação de perfis, tá? Ela cria formas como trilhos, barras, vigas também, muito utilizado na construção civil, tá? Então, basicamente, é nisso que a gente utiliza a laminação, tá? Sobre o forjamento, pessoal, o forjamento que ele trouxe aqui também, o forjamento ele é um processo onde o metal ele é moldado por meio de impacto ou pressão, tá? Com auxílio de martelos ou prensas. O material ele é deformado plasticamente, né, sem ser cortado ou fundido, né, aquecido. Então tem também o forjamento a quente e o forjamento a frio. O forjamento a quente é quando o metal é aquecido para facilitar um pouquinho a deformação sem atingir o ponto de fusão, tá? E como exemplo, né, de peças produzidas temos bielas de motor, eixos, parafusos, porcos, rebites e por aí vai também, tá? Então as principais diferenças